Olá! Hoje a gente vai explorar uma perspectiva espiritual muito interessante para entender os altos e baixos, os desafios e os ciclos da vida. É como um mapa para a gente aprender a navegar por tudo isso. E para começar essa conversa, nada melhor que essa frase que vem de uma música do Frank Sinatra. É uma ideia simples, mas olha, muito profunda e vai ser o nosso guia por aqui. A vida se parece, e muito, com as estações do ano. Mas, antes de mais nada, para a gente entender por que a vida às vezes parece tão desafiadora, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a natureza do espírito em si. Pensa assim, no plano espiritual, o pensamento tem um poder de criação imenso. Tudo que se pensa se manifesta. O problema, sem disciplina, é como dar um monte de potes de tinta para uma criança e deixá-la solta numa sala. O resultado não vai ser uma obra de arte, né? Vai ser o puro caos. Ou seja, antes de aprender a ter esse autodomínio, essa autodisciplina, o espírito simplesmente não consegue transformar o que ele imagina em algo concreto, em uma realidade focada e estável. Fica tudo disperso. Tá, mas e aí? Como é que o espírito aprende essa disciplina tão fundamental? Bom, a resposta está num processo que a gente conhece bem: a encarnação. E é importante entender que a encarnação não é um castigo de jeito nenhum, é na verdade uma escola, um campo de treinamento onde todo aquele potencial infinito do espírito é afunilado, é focado através das limitações de um corpo físico. E essa escola tem um currículo bem definido, com 4 desafios principais. O nascimento, que traz a limitação e o esquecimento, o envelhecimento, com os limites do corpo aumentando, a doença, que ensina sobre vulnerabilidade, e a morte, a grande lição sobre desapego. Isso não é só dificuldade, é matéria de prova. Certo. Entendido isso, vamos agora mergulhar no mapa prático para navegar por essa escola. E ele é dividido em 4 estações, exatamente como as da natureza. Porque a vida, assim como o planeta, se move em ciclos que são previsíveis. E a grande chave para navegar bem por ela é justamente entender em qual estação cada um se encontra. Vamos começar pela primavera. Essa é a época dos novos começos, sabe? Aquele emprego novo que aparece, um relacionamento que surge, portas se abrindo. São as novas possibilidades. O ponto crucial aqui é o seguinte: é preciso abraçar as oportunidades dessa estação, estar presente. Não adianta ficar gastando energia com ansiedade, com medo de um futuro que nem chegou. É hora de focar nas flores enquanto elas estão desabrochando. Depois vem o verão. Essa é uma fase de muita energia, de vigor. É o momento em que aquelas promessas da primavera começam a tomar corpo, a germinar de verdade. O verão é para ação, para construção, é para usar todo esse impulso para criar as estruturas, sejam financeiras, pessoais, o que for. E claro, proteger o que está crescendo. Adubar, regar, cuidar, é manter o movimento. Como diz o ditado, não deixar o forno esfriar. Chegamos ao outono. Essa é a estação da colheita, de recolher o que foi plantado lá atrás. É uma fase de mudança de foco, de sair da quantidade e ir para a qualidade. E aqui é fundamental aproveitar conscientemente as recompensas. Colher os frutos do trabalho sem culpa, sabe? Desfrutar do que foi construído, porque isso é merecido. Essa alegria, essa gratidão é o que vai encher as reservas emocionais e espirituais para a próxima fase. E a próxima fase é o inverno. Um tempo que pode trazer perdas, provações, finais que são necessários. Mas, atenção, é também um tempo de um crescimento silencioso que acontece por dentro, sem que a gente veja. O segredo do inverno é enfrentar os obstáculos sem reclamação, sem revolta. É aceitar as consequências do passado com humildade e entender que o trabalho agora é interno. E no silêncio plantar as sementes da próxima primavera. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, a preparação para o futuro já está acontecendo. Percebe como em todas essas estações existe uma prática central que permeia tudo? O nome dela é vigilância. E aqui vale a pena diferenciar. Vigilância é essa conexão com o aqui e agora, com a tarefa que precisa ser feita. Já a oração é a conexão com o divino, é quando se busca ajuda, aquela força que às vezes a gente sabe que não vem só de dentro. E essa prática da vigilância não é nada abstrata, viu? Ela se aplica a coisas bem concretas do nosso dia a dia. Pensa bem, o corpo, a saúde, os relacionamentos, o trabalho, as finanças, até a nossa paz interior. Qualquer coisa que tenha valor na vida vai se deteriorar se não são cuidada de forma ativa e constante.
Isso é vigilância. E agora vamos juntar todas essas peças, porque elas formam uma mensagem muito poderosa e cheia de esperança. Essa é a lei fundamental dos ciclos. Pode anotar. Não importa o quão duro, o quão frio seja o inverno, a renovação da primavera é uma garantia. Ela sempre vem. Entender esses ciclos dá poder, dá propósito para navegar pela vida, o que nos leva a uma última reflexão. Em que estação cada pessoa se encontra agora e que lição essa fase específica está tentando ensinar?